aleluia, 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 aleluia. Este nosso mundo sentido terá se tua palavra renovar. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, como fosse fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, como fosse fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. É um evangelho simples, mas com uma profundidade muito grande, que fala como nós devemos lidar com o patrimônio que Deus nos deu. Deus, Criador, nos fez e não nos deixou desprovidos. Ele nos deu um patrimônio. O maior patrimônio que Deus nos deu foi o amor. Deus nos deu recursos, possibilidades de amar, possibilidades de extrapolar todos os limites humanos para viver a solidariedade, a caridade. Deus nos deu então as ferramentas para neste mundo a gente transformá-lo para melhor. Está nas nossas mãos, são capacidades nossas. O Evangelho conta então a história desse empregado que sai, desse patrão que sai para o estrangeiro e deixa seus bens com os empregados. Deus que nos deixa os meios pelos quais
nós podemos ser felizes, sobreviver, mas para isso devemos multiplicar, fazer crescer, fazer render aquilo que nós recebemos. Os empregados somos nós, os talentos recebidos, este amor grandioso que Deus colocou no coração de cada pessoa. Quantos de nós não abrimos o coração para vivermos esta possibilidade de amar com simplicidade, sem raiva, sem rancores, sem medo, sem receios, tantas coisas pequenas que nos atrapalham. Cada um segundo a sua capacidade, 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, quer dizer que nós somos diferentes, que existe uma diversidade na humanidade, mas cada um recebeu, isso é importante. Mas ninguém é igual a ninguém, cada um age de uma forma, em uma direção, mas todos agraciados por Deus. Ninguém pode se sentir desprovidos, cada um tem que descobrir, então, onde está o seu tesouro recebido por Deus. Todos nós temos, todos. Por isso que a parábola fala desses 3 que recebem quantidades diferentes, mas quantidades suficientes. Nós recebemos o suficiente. Viajou para longe, diz a palavra, e diz que muito tempo depois ele voltou. Esse tempo dado é a nossa vida, é a nossa existência, que também é diferente para cada um, mas cada existência também é suficiente para se viver a grandeza do amor, o dom maior e supremo que Deus nos deu. Como é que nós vivemos então esta graça recebida por Deus? Ou nós viemos para o mundo só para estar neste mundo? Não, nós viemos para transformá-lo e fazer de cada experiência uma experiência única, e não podemos perder tempo. Um dos 3 fez o que ninguém pode fazer, o que às vezes nós somos tentados a fazer. Ele cavou um buraco no chão e enterrou o seu talento. Segundo a tradição judaica, enterrar é uma forma de não se comprometer, não se arriscar, não querer colocar em risco aquilo que tem, e se enterrava naquele tempo, para devolver o que era propriedade do outro. Se enterrava para esconder, para evitar o risco. Nós não nascemos para evitarmos o risco. O maior pecado foi deste, que enterrou, que tinha as possibilidades e não fez, que podia e não foi. Ele não quis se arriscar. Nós devemos ter a coragem de nos arriscar. É muito melhor ir, fazer, se arriscar, mesmo não dando certo, mas ter feito a experiência de ter tentado, de ter buscado. O patrão chama esse servo que enterrou o seu talento de preguiçoso, tímido, por medo. Às vezes o medo é que nos paralisa. Eu digo sempre, já disse alguma vez aqui, que para mim o maior erro nosso, o maior pecado é esse de ter as possibilidades, ter os meios e não fazer nada, e passar adiante, e não se arriscar, e não se comprometer, como dizia um padre italiano num retiro que ele deu para a gente, ter medo de sujar as mãos, porque para a gente se envolver, fazer, se arriscar, é necessário sujar as mãos, para depois sairmos todos purificados, juntos. Essa deve ser a nossa atitude. Eu vejo muitos, e louvo a Deus, aqueles que se arriscam, aqueles que fazem, aqueles que buscam, aqueles que querem deixar algo feito neste mundo que vale a pena mesmo, né? Seja na vida dos filhos, seja na vida da empresa, seja na casa, algo que vale a pena, de compromisso, seja na igreja, sobretudo na igreja, na comunidade. Me lembro meses atrás, quando os jovens do Fonte Misericórdia me procuraram para dizer:
Frei, a gente quer trazer um evento para a nossa paróquia, mas é um evento que custa um pouco. Eu falei, façam, se arrisquem, vão, promovam o evento do dia 13 de dezembro. E eles tiveram coragem e foram. Tentem, façam. Vocês não vão saber jamais se dá certo ou não dá certo. E buscam, se empenham, dividam-se em grupos e façam. Essa experiência de fazer e se arriscar é a mais bela e a mais linda que se pode viver na juventude, em qualquer idade. Então nós temos possibilidades, meios que estão aí à nossa disposição. É necessário ir ao encontro, sobretudo daqueles que precisam dos nossos talentos, que precisam das nossas capacidades. Eu estava pensando essa semana, quantas pessoas nós temos super inteligentes, super capacitadas, cheias de dons, que estão aqui, que são vocês, que são as pessoas que a gente encontra no dia a dia. Esses talentos, essas capacidades, essa inteligência precisa ser revertida para a comunidade, para o bem. É necessário a gente dar um retorno daquilo que a gente recebeu gratuitamente por Deus. Dar este retorno é necessário e fazer bem feito. Os dois que lucraram o dobro, que dobraram o que eles tinham, eles fizeram bem feito. É isso. Para Deus tem que ser feito bem feito. A gente tem que fazer bem feito. Quantas coisas maravilhosas se fazem aí. E os filhos da luz devem fazer melhor ainda, com um toque de profissionalismo, de planejamento. Ontem eu estive numa reunião do Shalom, uma reunião de planejamento para a evangelização, aquela sala cheia. Eu fui falar para eles, achei interessantíssimas as palavras que eles usavam. Planejamento, ir ao encontro, se arriscar, fazer bem feito, fazer direito as coisas de Deus. Fiquei surpreendido com as maravilhas que tem na comunidade de Shalom ontem à tarde, quando estive lá presente, com essa juventude sedenta de deixar o seu diferencial, de fazer as suas coisas, de mudar o mundo. E aí São Paulo nos diz: não durmamos como os outros, não durmamos como os outros. É necessário então arregaçar as mangas e ir ao encontro, para escutarmos de Jesus Cristo essas doces palavras: vem participar da minha alegria, vem participar do meu reino. Deus, que nos deu capacidades, que nos deu dons, possa sempre nos possibilitar os meios pelos quais a gente colocar esses dons a serviço da comunidade. Há mais alegria em dar do que receber, já diz o ditado que a gente conhece muito bem. E a nossa vida, ela passa a ter um sentido enorme, grandioso, quando a gente vê o diferencial na vida das pessoas ou do lugar que a gente está, quando tem uma intervenção positiva nossa. Não tem preço essa alegria. E essa semana eu estou vivendo uma alegria muito, muito grande, porque 3 anos atrás a gente se comprometeu com 12 crianças que ficavam aqui nas sinaleiras do nosso bairro. E essa semana eu pude comprovar, com a equipe do centro comunitário, que essas crianças não vêm mais para as sinaleiras depois de 3 anos do nosso bairro. Elas estão lindas, maravilhosas, passaram a sexta-feira inteira no Asbaque, brincando, nadando na piscina. Então perceber que mesmo que foi um esforço 3 anos, mas a nossa intervenção mudou para sempre a vida desses meninos, isso não tem preço. Isso, digo para vocês, é uma alegria indescritível. Ver esses meninos totalmente transformados, com outra cabeça, vislumbrando outros horizontes, não tem preço. Os dons da comunidade a serviço, parece pouco, padre, 12 crianças apenas. É de um impacto social que vocês não podem imaginar o que é interferir positivamente na vida de 12 crianças que poderiam passar a vida inteira, o resto da vida aqui nesse bairro, e eles agora vislumbram novos horizontes, Então é isso que nós queremos colocar diante do Senhor, esses frutos que é resultado do esforço de todos nós, que saibamos vivenciar nossos dons
nossos talentos, nossas capacidades e colocando diante das pessoas que vivem com a gente possibilidades positivas. Você tem sua casa, tem seu trabalho, tem os lugares que você frequenta. Uns de forma micro, outros de forma macro, não importa. O que importa é que a nossa intervenção tem que ser sempre para melhor. A gente nunca pode colocar a mão em algo para destruir, para desagregar, para fazer mal. A gente deve colocar para edificar. Se temos que falar algo, é para edificar. Nunca para causar intrigas, nunca para causar desentendimentos. Às vezes nós temos essas capacidades aí, que nem precisa treinar muito, de gerar discórdia entre as pessoas, de colocar lenha na fogueira. Nós temos esta coisa que nem precisa de curso, né? Nem precisa muita coisa, parece que o inimigo já vai nos ajudando a facilitar as coisas, e aí vira uma confusão dentro da casa da gente, vira uma confusão no trabalho. Quando você vai ver, não dá mais para sair. O importante era não ter entrado, porque depois vira um amaranhado de coisas que fica difícil. Mas que a nossa intervenção seja para fazer de cada realidade uma realidade que dá gosto, que dá prazer de se viver. E nós podemos isso. Uma pessoa pode interferir positivamente e trazer maravilhas para uma realidade. Estava vendo o filme de Irmanduz, quem não viu, recomendo, vejam. Ainda bem que eu fui só, porque eu estava chorando, né? Emocionado, para ninguém perceber que eu estava ali. Porque realmente você perceber uma mulher com aquela fragilidade transformar e levar outras pessoas a pensarem da mesma forma que ela, em busca de um bem comum. Isso é maravilhoso. Se ela recebeu 5 talentos, tudo bem, eu recebi 2, eu recebi 1, eu quero fazer na minha pequena realidade também o mesmo, né? Que Deus possa nos abençoar sempre.